Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, bendigo e louvo o Senhor pela sua vida. Irmãos, trazemos mais uma videoaula da Rede Nacional de Intercessão. Deste mês de junho nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o papel da ação da intercessão na salvação das almas. A ação da intercessão na salvação das almas. É um assunto bastante importante para nós que somos do Ministério de Intercessão, para que nós possamos ver a intercessão como um instrumento eficaz e importante na evangelização. Veja, irmãos, que a partir da oração, o Senhor pode tocar os corações para que se abram ao Espírito Santo, a fim de que se aproximem de Jesus. Sabemos que a igreja tem Santa Teresinha do Menino Jesus como a patrona das missões. E nós sabemos que Santa Teresinha do Menino Jesus não teve um ministério de evangelização pregando a palavra pelo mundo. Ela não foi uma missionária que saiu a levar o evangelho a todas as nações. Ao contrário, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela esteve sempre no Carmelo e ali foi o seu ministério. O ministério de Santa Teresinha foi interceder por todos nós, pelas almas, pela conversão das pessoas. E mesmo assim, a igreja a reconhece como a patrona das missões. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, a igreja vê a ação da intercessão como uma ação eficaz para a evangelização dos povos. Assim também, todo intercessor, toda intercessora deve ver o seu ministério. Neste mês de junho, a videoaula será ministrada pela Josirene, que é coordenadora estadual do Ministério de Intercessão na Renovação Carismática Católica do Maranhão. Vamos assistir. A paz de Jesus, amados irmãos e irmãs. O ensino da Rede Nacional de Intercessão do mês de junho é a ação da intercessão na salvação das almas. Meus irmãos, apesar de recebermos as graças necessárias para a salvação, todos nós ainda precisamos de graças excepcionais para podermos perseverar. Isto porque, meus irmãos, a decadência de uma alma geralmente segue um processo. Primeiro, a pessoa comete ingratidões, que causa um certo retraimento da graça. Isto faz com que a pessoa, mesmo estando em estado de graça, exponha gravemente sua salvação. Ela necessita, portanto, de graças excepcionais para se manter no estado de graça e não cair em pecado mortal. Meus irmãos, as nossas más inclinações demonstram que não podemos perseverar na vida espiritual sem um apoio especial. A natureza humana é tão fraca que muitas vezes as pessoas abusam da graça de tal forma que é impossível encontrar quem pratique a fidelidade o suficiente para salvar-se sem a intervenção de um mediador junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda a graça. Por isso é importantíssimo, meus irmãos, a atuação do intercessor, pois ajuda a alma a suprir, por meio da oração, as graças, no sentido de obter a disposição e até mesmo meios para a sua salvação. Meus irmãos, a oração de intercessão é uma arma espiritual que tem resultados práticos em relação a Deus, pois realiza sua vontade em alcançar as pessoas, abrindo-as para o Evangelho, como nos fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 3 ao 4, retira as vendas dos olhos daqueles que estão cegos, como nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 3 ao 4. Amados, o objetivo da intercessão pode até ser desprezível aos nossos olhos por se tratar de um criminoso ou uma pessoa que lhe fez algum mal. Isso, na verdade, não importa. Deus ouve a oração de súplica quando o intercessor deixa de orar por si e passa a orar mais pelos outros. Isso toca o coração de Deus, meus irmãos. Nada nos faltará
se por acaso deixarmos de pedir algo que necessitamos ou de orar pelas nossas necessidades pessoais. Deus bem sabe o que precisamos. Jesus, na cruz, lá no Calvário, fez isso por nós. No momento do seu maior sofrimento e humilhação, fez uma oração por aqueles que o estavam matando. A oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso, meus irmãos, revela um coração movido pelo amor. Apesar da maldade ou da crueldade, o intercessor clama a bênção de Deus por aqueles que precisam da salvação. E por isso, e por meio da oração, o Senhor pode salvar uma alma perdida. Um bom exemplo do que estamos afirmando é o episódio da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Inspirada pelo Espírito Santo, ela assumiu junto a Jesus a intenção de interceder permanentemente e indistintamente por todos os pecadores, para que as suas almas fossem salvas. A jovem Teresinha, ao tomar conhecimento da existência de um assassino cruel que seria condenado à morte por seus crimes hediondos, o assassinato de 2 mulheres e uma criança, ela começa a interceder pela salvação da alma de Pranzini, um cruel criminoso conhecido em toda a França. A jovem Teresinha, movida pela fé, tinha certeza de que suas preces não seriam em vão, mas pede a Deus um sinal de que seu pedido seria atendido. Ela confiou e continuou a sua intercessão pela salvação daquela alma, até que no dia da execução, quando ele seria enforcado em praça pública, Pranzini se voltou para o padre que o acompanhava, pegou o crucifixo em suas mãos e o beijou por 3 vezes as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, caindo em prantos. Para Santa Teresinha, esse foi o sinal de arrependimento de Pranzini. Assim, a principal missão, meus irmãos, de Santa Teresinha passou a de ser salvar almas para Jesus. Amados irmãos, a vida de Santa Teresinha ilustra muito bem o poder da oração de intercessão diante de Deus. Mesmo que o objeto da oração seja uma causa que julgamos impossível de alcançar, sabemos, nada é impossível para Deus, que age através das nossas orações e sempre está disposto a salvar quem se encontra perdido. Meus irmãos, a intercessão também atua indiretamente na alma quando estamos intercedendo por outras intenções, por exemplo, quando intercedemos por nosso grupo de oração ou algum evento de evangelização. Deus Pai, com sua sabedoria e misericórdia infinita, sabe utilizar destas orações para o benefício daqueles que mais necessitam da salvação. Assim, a nossa intercessão atinge o seu principal objetivo, que é a salvação de todas as pessoas, tal como é o objetivo do ministério de Jesus, que diante do Pai intercede continuamente por toda a humanidade. Irmãos, continuemos firmes na nossa missão de interceder. Muitos necessitam das nossas orações para alcançar a salvação. Deus abençoe.